vez darmos sequência a este assunto que nós estamos tratando, que é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, onde nós estamos trabalhando, durante esses últimos meses. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos, se Deus assim nos permitir hoje, concluirmos o versículo 4. 2 e 4. Quando nós estamos falando sobre soldado alistado não se embaraça, não é? A palavra grega, quem lembra? Que nós falamos a semana passada, empleketai, é envolver, se embaraçar com as coisas desta vida. E dentro desse contexto, quando Paulo ele usa a figura de um soldado que está no exercício do serviço militar, Paulo diz que esse soldado ele não deve se embaraçar com o serviço para o qual ele foi recrutado, alistado, convocado, não é? E dentro desse contexto, desse soldado requer-se devoção integral ao seu trabalho, não é? No caso aqui, só quem foi militar foi Juninho, né? Juninho foi oficial do exército e tinha que se apresentar naquele horário e estar impecavelmente trajado. Não podia ter mancha na roupa, não podia estar amassada, não podia estar com o cinto embaçado, o cinto tinha que estar brilhando como um espelho. O turno bem engraxadinho, todo abotoado. Ele pagava tanta da farda que eu nunca vi gastar tanto dinheiro com o fardamento que ele tinha. Era farda de gala, farda disso, farda daquilo, bota disso, olha só Jesus na calça. E ele gastava muito com o fardamento. Não é? E dentro desse contexto, a gente usando essa analogia, essa figura de linguagem da imagem do soldado, o soldado ele precisa estar sempre pronto para o exercício do serviço para o qual ele foi convocado. E Paulo usa essa analogia do soldado de Cristo, compara o cristão como um soldado de Cristo. E o soldado de Cristo, ele não vai à guerra às suas custas. O soldado ele não pode ir à guerra simplesmente porque ele quer ir, porque ele deseja ir. Para ele ir à guerra, ele precisa estar alistado. O alistamento lhe dá a localização, não é, que ele vai servir. Se ele vai servir, vamos citar aqui, fazemos novamente uma analogia. Se ele vai servir no 7º RO, que é o 7º GAC, que é o quartel de infantaria. Se ele vai servir no quartel aqui de Casa Forte, que foi onde o Juninho serviu, preparação de oficiais. E dentro da preparação tem as armas, né? Cada arma tem a sua função, engenharia, tem, como é o nome, Juninho? Engenharia, cavalaria, artilharia
se falou já. Engenharia, material bélico, né? Cada arma que compõe o exército, ela é um braço de ajuda à outra. A infantaria ela sai na frente para preparar o terreno para quem vem atrás. E um dá suporte ao outro. O soldado ele vai à guerra não confiando unicamente nele, mas ele confia no conjunto dos seus companheiros. E nós, como soldados de Cristo, nós precisamos honrar o quartel que Deus nos colocou. Porque a gente é preparado naquele quartel para o qual nós fomos convocados. Cada quartel tem a sua função específica: artilharia, engenharia, infantaria, material bélico, não é? Cada uma tem a sua especificação para que no conjunto da batalha, da guerra, eles se ajudem. As forças armadas, elas trabalham unidas. Uma trabalha na terra, outra trabalha no mar e a outra trabalha no céu. Não é? Exército, marinha, aeronáutica. Uma vem pela água, outra vem pelo ar e outra vai pela terra. Mas todas trabalham juntas. São as forças armadas. Não é? E dentro, trazendo essa analogia para a vida espiritual do crente, do cristão, nós precisamos honrar a Deus no quartel que Deus nos colocou. Se Deus te colocou aqui, tu precisa seguir o regimento deste quartel. Seguir as normativas deste quartel. Seguir o comandante deste quartel. E dentro desse contexto, ele diz que o soldado ele não vai à guerra às suas custas, ou seja, o soldado ele não paga para ir guerrear, ele recebe para ir lutar. E Cristo já pagou o preço da nossa redenção. Ele já investiu em nós e nos deu as armas da nossa milícia. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 6, ele diz que embora estando na carne, no corpo físico, nós não lutamos, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. E o apóstolo Paulo, em sequência disso, ele diz na carta aos Efésios, que nós, no momento nós estamos estudando, né, estamos comentando isso todos os domingos. Paulo diz que nós devemos nos revestir das armas de Deus. Porque nós fomos convocados para a guerra. E as armas, elas não são nossas. Porque as nossas armas, elas falham, elas cansam, elas são perecíveis. Mas as armas de Deus, elas não se desgastam. Não se desgastam. As armas de Deus não ficam, a espada de Deus não fica cega. Não precisa ficar sendo amolada. Não precisa. O exército romano, quando eles iam à batalha e que eles terminavam seus conflitos armados, que normalmente os conflitos da antiguidade, as armas que eram usadas eram lança, arco e flecha, espada, escudo e etc. Né? As armas manuais, quando terminavam, elas precisavam das manutenções. A espada precisava ser afiada,
os escudos calibrados. Por que os escudos tinham que ser calibrados? Porque quando eles recebiam as pancadas, eles entortavam. Então, se não calibrasse, ficava mais difícil para o soldado manusear. Então, calibrar quer dizer realinhar o escudo, para poder o soldado usá-lo novamente. Mas as armas de Deus, elas não ficam descalibradas. Nós é que precisamos estar aptos para usarmos as armas de Deus. Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai, pois, toda a armadura de Deus. Não é minha nem a tua, é de Deus. Por isso, como soldados, nós já recebemos o pagamento. E o pagamento que recebemos para entrar nesse exército foi a salvação dada por Deus em Cristo Jesus. Fomos alistados no seu exército pelo Espírito Santo. E dentro desse contexto a gente precisa termos total dedicação, exclusividade e atenção inteiramente voltada ao trabalho do serviço do Senhor. E quando a gente fala, irmãos, de serviço, quando Paulo faz a analogia, soldado não pode chegar atrasado. Se chegar atrasado é punido. Se tiver com as ferramentas de trabalho desajustadas, desorganizadas, corre o risco de ficar preso no quartel. Então, trazendo isso para o lado da vida espiritual, nós não podemos ser negligentes, sermos relaxados, relapsos na vida espiritual. O problema é que a gente sabe, precisa entender que a vida espiritual, como eu tenho dito aqui a vocês, ela é contínua. O inimigo trabalha para tirar de você o que ele perdeu. E está em você agora. Você recebeu vida eterna com Cristo. Ele perdeu isso. Ele quer que você perca. Também. Ele lá trabalha para você perder, para você parar. Então entenda isso, que ele vai atuar justamente nas coisas que prendem sua atenção. E na nossa vida, como seres humanos, muitas coisas prendem nossa atenção. E a gente precisa saber usar cada uma delas sem nos embaraçarmos, sem nos atrapalharmos na nossa vida. E diante disso, irmãos, é nosso dever sermos completamente voltados, exclusivamente responsáveis pelo trabalho feito por nós como soldados de Cristo. Esse dever também, o ideal para que os obreiros, olha, é uma parte que eu não gosto de falar, mas está na Bíblia, eu não posso fugir. Porque quando a gente fala disso, principalmente para quem está na internet, para quem vai ouvir depois, as cogitações, as opiniões, as controvérsias e as palavras negativas que trazem sobre este assunto, é que
Esse deve ser também o ideal para os obreiros que se dedicam à causa do Evangelho. Qual é o ideal? O obreiro, olha aí, você que é obreiro, você que lidera, que se dedicam à causa do Evangelho. A ordenação bíblica é que aqueles que pregam o Evangelho devem, da mesma forma, viver do Evangelho. E Paulo aqui está falando do líder, do pastor. E eu queria que vocês lessem com bem atenção, prestassem bem atenção, porque, como eu disse, é um assunto que traz muita polêmica, porque as pessoas que não entendem, não conhecem, não servem, até mesmo crentes, né? Não conhecem a Escritura, acham que é uma interpretação pessoal nossa, e não é. Então eu queria que você lesse com sua própria boca, prestasse atenção. 1 Coríntios 9, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A epígrafe desse capítulo 9 é que é interessante. A epígrafe é a seguinte: os direitos apostólicos. Tem Bíblia que diz diferente. Alguém tem alguma Bíblia que diga diferente aí, a epígrafe? A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Olha aí, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. A de irmã Helena aqui. A liberdade e o direito dos apóstolos. Veja só, de liberdade e direito, ou seja, o que lhe é devido. Então leia comigo aqui, Paulo dizendo: não sou eu plenamente livre. Observe que tem um quê? É uma pergunta, porque tem uma interrogação. Paulo dizendo aqui, ó: não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo está dizendo: eu não sou livre? Não sou também apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? Ele está perguntando aos coríntios. E não sois vós fruto do meu trabalho no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda a certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado. O que é selo? É autenticação. Paulo está dizendo: vocês são a autenticação do meu pastorado, do meu apostolado, da minha missão. Verso 3: esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Aí ele pergunta: não temos nós o direito de comer e beber? Pastor, come, bebe, se veste, respira, anda, sai, volta. É um ser humano normal, né? Graças a Deus. Tem sentimentos, tem dor, sofre como qualquer um. Aí Paulo está dizendo: não temos nós o direito de comer e beber. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu não tenho o direito de viver, não. Eu quero que você acompanhe, para ver se está escrito de fato. Verso 5: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Ele está falando de Tiago e Judas, que eram irmãos de Jesus. E fala de Pedro. Pedro foi o único discípulo que, quando Jesus chamou ele, ele já era
casado. Os demais casaram-se depois, né? Mas Paulo está dizendo assim, eu não tenho o direito de ter uma esposa, mesmo que ele não quis. Mas ele está dizendo, será que eu não tenho o direito de ter uma esposa? Como os irmãos de Jesus e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Ele está dizendo, será que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que fazer a missão? Eu tenho que pregar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer as visitas, eu tenho que discipular, eu tenho que ensinar, e para sobreviver eu ainda tenho que trabalhar secularmente, porque o que ele estava dizendo para os coríntios? Que o trabalho que ele fazia em Cristo, o trabalho espiritual, era maior que o trabalho secular. E era tão quanto importante. No Antigo Testamento, os levitas, eles não tinham direito à herança. Vocês sabiam disso? Eles não podiam ter posses. Não podiam. Em compensação, presta atenção. Em compensação, os levitas, os sacerdotes, os da tribo de Levi, eles eram responsáveis pelo recebimento de quê? Dos dízimos e das ofertas. Eles recebiam para sustento e repassavam o restante para o povo. Isso aqui está na Escritura, não sou eu que estou dizendo. E justamente fica gravado para depois você mesmo ouvir e você mesmo pesquisar. Porque quando a gente fala isso, esse tipo de assunto, as pessoas acham ou acreditam que os pastores querem afanar, não é? Os dízimos e ofertas da igreja. Se bem que existem os pastores que a gente sabe que são ladrões, mau caráter. Eu não posso dizer que não existe, porque existe. Mas não é porque existe alguns que todos o são. O são. Não é? Continuando, Paulo está dizendo, ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Observe que é uma pergunta. Ele está perguntando. Somente eu e Barnabé tem que trabalhar para ter sustento? Verso 7. Quem serve no exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Outra pergunta. Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Outra pergunta. Ele está dizendo o seguinte: quem serve no exército à sua própria custa? Quem é que paga para ir para a guerra? 2. Quem planta uma vinha, uma videira, e quando a uva sai, ele pega e joga fora? Ele faz o quê? Consome. Ele vai usar, ele vai consumir. Porque ele plantou, ele teve o trabalho de plantar, de cuidar, de cultivar. Aí ele está perguntando: quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Ou seja, quem que cria gado, vaca, ovelha, cabra, e quando o leite é produzido, ele tira o leite e joga fora? Ou ele não consome? Está tudo escrito aí, não está? Tá. Sim ou não? Sim. Vamos lá, vamos continuar. Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Olha que Paulo está dizendo. Isso que eu estou dizendo a vocês é um mero ponto de vista meu,
do homem? Ou a própria lei não afirma claramente o mesmo? Ou a lei não diz? Pois está escrito na lei: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não. Paulo está perguntando: Deus está preocupado com os bois? Não. Deus está preocupado com quem? Com o pastor ali, no caso. Com o pastor Paulo. E ele diz assim: pois está escrito na lei, não amordace o boi. Ou seja, porque o boi, quando ele estava amarrado no moinho, para girar aquela grande pedra onde os grãos eram colocados, eram duas pedras enormes, colocava-se a canga do boi e o boi ficava em círculos. Lembra quando Sansão foi preso, cego, amarraram Sansão ao moinho para empurrar. Sansão ficou no lugar do boi. Na medida que Sansão empurrava aquelas rodas, que uma roda girava em cima da outra para moer os grãos. Paulo traz a analogia aqui de um boi. Quando ele está moendo, porventura ele não tem o direito de comer, porque se ele não comer, como é que ele vai ter força para moer? Paulo está dizendo: se eu não comer, como é que eu vou ter forças físicas para pregar, ensinar, orar, visitar, tirar os demônios do povo? Aí ele diz: por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, irmão. Verso 10: ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa. É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da... O que é que tem escrito aí? No verso 10, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados de quê? De ser participante. Participante de quê? Da colheita. Verso 11: se nós semeamos entre vós verdades espirituais, olha, Paulo dizendo, se nós semeamos, que semente ele semeou? A palavra. Semeou a palavra. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, olha, outros que não era Paulo. Porque às vezes, irmãos, a igreja valoriza mais o de fora, que vem, vai embora, e não valoriza o que está em casa, cuidando todo dia. Todo dia. Até das outras igrejas, irmãos, eu atendo. Quando vocês chegaram ontem lá em casa para visitar a Cleide, eu estava com um irmão lá da igreja de água, de caixa d'água. Chegou lá em casa, coitado, todo sujo. Da bicicleta, né? É. Preciso conversar com o senhor, pastor. E na igreja dele, pastor é boia. Na igreja dele tem 5 pastores. 5. Mas não tem nenhum. 5. Mas ele foi lá para casa. Porque lá não tem, só tem. Aí eu vou deixar de atender porque não é aqui? Não.
Aí, o que é que o Paulo está dizendo aqui? Olha, seria pedir muito sustento, a comida, a bebida, a dormida. Se outros têm o direito de ser sustentado por vós, seguramente não temos nós em maior medida. Paulo está dizendo, se os outros de fora vocês valorizam e eu que sou de casa, não tenho esse direito? Paulo dizendo para os irmãos da igreja de Corinto. Continuando. Contudo, olha o que Paulo diz. Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque os irmãos de Coríntios não queriam ajudar Paulo como o pastor fundador daquela missão. Não queria dar o mínimo para ele. E para que ele não tivesse nenhuma dificuldade de acesso, ele disse, não tem problema. Não tem problema. O que eu quero é ganhar as vossas almas. E mesmo depois que eles se converteram, eles continuavam valorizando mais os de fora. Que coisa, né, irmãos? A gente só sabe o valor quando perde. Quando a gente nota, eita, fulano não está mais. Poxa, quando fulano estava era assim. Quando fulano estava fazia assim. Quando fulano estava não faltava. Era. Mas ninguém olhava nem valorizava. Aí só começou a valorizar quando perdeu. Aí é que descobre. É quando filhos ou filhas ou funcionários trabalham na empresa, um exemplo, viu? O dono da empresa não é um patrão, é um patrão. Só que muitos, que não é o caso do irmão Flávio, começam a abusar da bondade do patrão. É assim mesmo. Chega atrasado todo dia, não é? Larga antes do horário, e se o patrão disser, rapaz, a gente vai precisar hoje ficar até 10 horas da noite porque tem muito serviço. Não, eu não fico não. Mas chega atrasado. Mas corre de chegar atrasado, bota atestado o tempo todo, liga e diz que está doente, aí o patrão não pede, não, tá certo, precisa trazer atestado, fica em casa. Quando você estiver bom, você vem. Não desconta. Aí quando chega o dia que o patrão entra em uma crise, principalmente no Brasil, né? Irmão, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, o que é que o empresário sofre? Cada funcionário que uma empresa contrata para trabalhar na empresa, o empregador paga o salário do funcionário e ainda paga o mesmo valor, quase o mesmo valor, 80% do valor do funcionário ele paga ao governo de imposto para ter a pessoa trabalhando na empresa dele. É assim mesmo. Aí tem pessoas que metem o pau no empresário. Existe maus empresários? Existe. Existe. Mas existe muitos bons patrões que acolhem, que ajudam, que se compadecem. E quando muitas vezes o funcionário sai daquela empresa, bota na justiça. Sem pena. E ainda mente no tribunal. Ainda arranja falsa testemunha. Exatamente. Contrata alguém para mentir diante do juiz.
Aí ganha uma fortuna em dinheiro. Perde tudinho. E veio fácil, vai fácil. Porque veio à base da mentira. E assim, irmãos, Paulo se privou porque os crentes da igreja de Corinto não conseguiam ver em Paulo o que de fato Paulo era. Paulo não era um homem normal. No capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: olha, eu quando fui ter convosco, em nada eu propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. E quando eu fui pregar para vocês, eu não usei minha teologia, minha filosofia, meu conhecimento, não. Mas eu fui até vocês em demonstração do poder do Espírito do Senhor, para que a vossa fé não se apoiasse nas filosofias humanas, mas no poder de Deus. Capítulo 2, verso 1 ao verso 5 da primeira carta aos Coríntios. Paulo fez de tudo para que essa igreja crescesse. Era a igreja que tinha mais dons espirituais, mas era a igreja mais carnal e problemática. Porque quando uma igreja, irmãos, não valoriza aqueles que alimentam, é como eu citei, né? Uma pessoa que trabalha numa boa empresa, um pai que luta pelos filhos, pela manutenção dos filhos, e os filhos ainda vai falar mal do pai. Fora de casa. Ah, porque meu pai é muito ignorante. Ah, porque meu pai não tem paciência. Mas tu não anda nu. Tu está vestido. Nunca passou fome. Não passa fome. Tem um teto. Tem uma cama. Tem uma roupa. Não, mas só olha que o pai só fala gritando. É o jeito dele. É o jeito dele. Meus avós, misericórdia. Principalmente os meus avós por parte de mãe, eram mais difíceis, muito difíceis de se conviver com eles, porque eram muito rústicos de verdade. Minha avó, a gente tinha que dar a bênção de longe assim, estender a mão para ela pegar na ponta do dedo. Dar um abraço nela era a mesma coisa que matar, que dar uma pisa. Não podia dar um abraço não, porque para ela isso era extremamente desrespeitoso. Um neto dá um abraço na avó. Minha mãe não podia dar um abraço nela, porque era desrespeito. Quando minha mãe, filha dela, dava a bênção, ela pegava na ponta do dedo da minha mãe. Para você ter a ideia. Não é? Como eles eram difíceis. Criou os filhos tudinho sem dinheiro. Meu avô e a minha avó, por parte de mãe, criou os filhos sem dinheiro, porque tudo tinha no quintal. E o que não tinha, eles trocavam. Usavam muito o processo do escambo. Eles tinham a vaca, tinham o cavalo, tinha a galinha, tinha o peru, tinha a macaxeira, a batata doce, o inhame, o quiabo, tudo eles tinham no quintal. Até o café que eles tomavam tinha no quintal. Quando era final de semana, que era dia de feira, eles pegavam o que tinha e levavam para a feira, para trocar por aquilo que não tinha. Cafézinho torrado. Vocês estão entendendo? E ele criou assim 16 filhos. Não tinha televisão. Não é? E quando os filhos mais velhos começaram a ganhar dinheiro, tiraram eles do meio do mato e trouxeram para a cidade. Para ele foi um martírio, não foi? Foi. Porque Mas o filho que trouxe ele para o meio da cidade, botou ele para trabalhar com ele. Ensinou o ofício da cidade. Qual era o ofício? Tio era dono de padaria. Aí foi ensinar ele
a cortar massa. Que fazia massa, aí tinha a massa do pão francês é uma, a massa do pão doce é uma e a massa do bolachão era uma. Como era tudo feito manual, eu fiz muito pão, irmão, na mão. Porque não existia máquina de fazer pão como tem hoje, não. Feito na mão. E aí, quando a massa estava pronta, que meu tio, dentro da padaria, tinha uma mesa enorme. Aí ele deitava a massa em cima da mesa. Aí dizia, essa massa aqui é a do bolachão. Aí meu avô chegava, todos eles andavam com a peixeira na cintura, né? Puxava a peixeira, aí ia cortando as fatias de massa e levava para a prensa. Estava na prensa, aí cortava os bolinhos de massa. Aí ia para a mão, para modelar da mão. Era um tipo de pão. A massa que era afinada, ficava fina, fazia aquela massa fina e botava em cima da mesa. Aí vinha com uma ferramenta de ferro, pesada que só, para cortar. Cortando aí, enquanto um cortava, o outro ia arrumando nas bandejas, o outro vinha com um pau com um monte de prego para furar em cima. Aí, e o outro ia guardando as bandejas, para depois ir para o fogo. Então, meu tio deu emprego ao pai dele depois de grande. Pagava o aluguel da minha avó. O mais velho, né? Tio Guilherme. Então, irmãos, era difícil para o apóstolo não ser reconhecido pela igreja. Irmão, que humilhação. A humilhação que Paulo passou por uma igreja que ele deu a vida, ensinou, doutrinou, preparou, capacitou a igreja. Paulo saiu da igreja, deixou outro. Sabe o que foi que eles fizeram? Escreveram para Paulo. Por que não foram tirar, fazer as perguntas com o local, o pastor que estava lá agora tomando conta? Olha o que ele diz no capítulo 7. Abra aí, capítulo 7, 1 Coríntios. Versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Olha o que é que Paulo diz. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, olha, eles escreveram para Paulo. Paulo, me explica isso aqui. Me diz isso aqui, Paulo. Por que não perguntaram o que estava agora? Paulo não era valorizado, mas quando saiu, aos irmãos, eita rapaz, esse aqui não sabe como Paulo. Vamos escrever para Paulo? Aí quando Paulo sai, agora Paulo é bom. Poxa, Paulo, eu queria tanto que tu estivesse aqui para explicar a gente. Tanta saudade. Depois tu está fazendo falta. Se fosse um Silvio, dizia, quando eu estava aí, tu não valorizava. Não é não? Por isso, irmãos, a gente tem que valorizar os de casa. Eu não estou dizendo que a gente tem que desqualificar o de fora, não. Não é isso. É que às vezes, escuta só, a gente valoriza o pai de fulano. Mas rapaz, o pai de fulano é muito bom para ele. E o teu? Fulano tem tudo, e tu? São coisas que a gente precisa parar para pensar, irmãos. Que Deus tem dado tudo, colocando tudo nas nossas mãos, e a gente tem reclamado, murmurado contra Deus. Vamos voltar aqui, né? Para o capítulo 9, para que a gente conclua essa parte hoje, em nome de Jesus.
Que as horas não param, né? O capítulo 9 ainda de 1 Coríntios, verso 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que vivam do Evangelho. O que é viver do Evangelho? Pergunto eu agora para a igreja. A palavra. O que é viver do Evangelho para o apóstolo que falava para a igreja? O que é viver do Evangelho? Não, ele não está dizendo viver o Evangelho. Ele tá, veja só, o artigo O. Ele não está dizendo viver o Evangelho. Ele está dizendo viver do Evangelho. É justamente isso. É a manutenção da vida física do apóstolo, do pregador, do pastor. O pastor precisa de salário. E ele não come não? Não come não. Trabalha, ele fica sem Feijão. tem que vegetar para aquele pastor rico, para ficar forte. Não, mas se o pastor tiver salário é porque ele é um mercenário. É o que ensinam ou não é? É assim ou não é? Porque, irmãos, você estudar, se preparar, se qualificar, atender o chamado de Deus, deixar toda a sua vida de lado. E a gente não tem folga. É de domingo a domingo. Quantos dias de folga eu tenho aqui na igreja? Nenhum. Porque quando eu não estou aqui trabalhando no templo, eu estou nas casas visitando e estou estudando, preparando a comida para a igreja. Isso requer o quê? Tempo. Inteligência. Dedicação. Você não sabe o cansaço. Veja só. Pode dar um exemplo para vocês. Eu saí de manhã, cheguei 1h da tarde. Almocei, tomei banho, ia estudar. Mas o cansaço mental e físico era grande, porque quando o Juninho saiu de 5h da manhã, eu não consegui dormir mais. Aí eu fui para a cozinha fazer as coisas, porque a Vera tem que comer, né? Aí fui adiantar as coisas para ela. Depois saí, cheguei de 1h. Quando eu comi, irmão, aquele cansaço, fui dormir. Me acordei, fui estudar, ler e escrever. Porque lê e escreve, escreve e lê, depois confere, vai para lá, puxa para cá. Quando eu cheguei aqui e me sentei ali naquela mesa, eu já estava com sono, cansado, os olhos doendo e pesados. Aí quando terminar o culto eu vou para casa. Mas quando chegar em casa, eu ainda vou procurar umas coisas já para a aula de amanhã de manhã, que hoje eu não fiz. De 11 horas tem oração. E de 11 horas tem oração. Mas orar é muito bom, mas o sobrenatural que vem de cima, o terreno não aguenta a potência que vem de cima, fica cansado. Quem recebe fica assim, ó, confortável. Mas quem está sendo o canal sente o desgaste. É feito a eletricidade. Exatamente, é feita eletricidade. Vem e passa. Não é? E para que não fique, veja só, a gente está usando aqui, nós lemos aqui 14 versículos. Só na carta de Paulo aos Coríntios. Vamos para Timóteo. Agora, 1 Timóteo.
verso 17. 5:17. Olha o que é que o apóstolo diz. Os presbíteros que administram bem a o quê? Meu Deus, sejam estimados por dignos de duplicar da honra. Os presbíteros que administram bem a igreja sejam dignos de dobrados honorários. Dobrados honorários, ou seja, receba duplo salário. Duplo salário. Dupla honra. É eu que estou dizendo? Não. Está escrito? Tá. Estou inventando alguma coisa? Não. Vamos ler o restante. Principalmente os que se dedicam ao ministério de quê? O que está dizendo aí? A palavra e da doutrina. Da palavra e da doutrina, do ensino. Porquanto, novamente agora, olha, a mesma expressão que Paulo usa lá em Coríntios 9. Porquanto afirma a Escritura, não amordace a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu Salário. pastor, tem salário, ó. Tem que ter. É não. Tá muito. Tá muito bom, né? Não, mas isso é roubo. O pastor tem que dar de graça. Dá de graça o que recebeu de graça. Trabalha, passa o dia todo sem fazer nada e sai muito E salário. ainda quer dinheiro. Mas veja, a gente vai ler outro. Nós lemos 14 versículos em 1 Coríntios. Lemos mais 2 agora em 1 Timóteo. Agora vamos lá para Tessalonicenses. Volta aí um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu acho, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Estou procurando. Primeiro Tessalonicenses. Estou procurando aqui o texto. Para não falar aqui equivocado. Deixa eu ver aqui. 2. Oh my God. Jesus, eu esqueci o texto. Jesus, não é possível. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Versículo 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos. Olha, Paulo dizendo aos irmãos da igreja de Tessalônica. Suplico a vocês que dediqueis toda a consideração com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham aonde? No Senhor. E que os tenhais na mais alta estima,
expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Está sendo gravado para quando você estiver em casa, você escutar tudinho de novo e você mesmo fazer sua pesquisa, ouvir outras pessoas, opiniões diferentes, para ver se está errado. Você tem esse direito e esse dever. Por isso que é bom, né? Se eu pudesse, toda semana eu trazia uma pessoa diferente para pregar. A obrigação é minha, mas eu trazia. Porque eu não gosto de trazer qualquer um, eu gosto de trazer gente que tem conteúdo. Para não estar ensinando besteira nem coisa errada na igreja. Gálatas, vamos lá para o livro de Gálatas. Capítulo 6, confere aí, irmão, em nome de Jesus. Acharam Gálatas 6 e 6? Amém. O que está sendo orientado em quê? Deve fazer o quê? Compartilhar. Tem Bíblia que diz repartir tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Está escrito? Tá? Estou inventando alguma coisa? Não. Então, os que se dedicam à causa do Evangelho têm a ordenação bíblica, é que eles sejam mantidos pela igreja. Desde o primeiro século, todos os apóstolos recebiam manutenção. Manutenção. Não é vínculo, escute bem, não é vínculo empregatício. Porque o pastor não é empregado da igreja, ele é um servo da igreja. Ele serve a Deus servindo a igreja. É como o diácono também. Só que o pastor é o servo mor, é o servo maior, não é o menor. Maior porque é o servo maior, porque é servo de todos. É o servo bom. Em quarto lugar, o obreiro cristão precisa ser fiel ao seu comandante. Quem é o nosso comandante? Cristo Jesus. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o recrutou para a guerra. Vê aí, 2 Timóteo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço permite envolver-se em negócio da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Então, você precisa satisfazer, agradar aquele que recrutou você para a guerra. Quem foi que lhe recrutou para a guerra? Cristo. Nenhum soldado vai à guerra para agradar a si mesmo. Nenhum soldado. Eu vou para a guerra, mas eu não vou com aquele coturno não, porque ele não é confortável. Não vou levar essa metralhadora porque ela é muito pesada. Ele não tem esse direito. Foi convocado, você não pode agradar a si mesmo, mas você tem que cumprir as ordens do seu comandante, que é Cristo. Ele está sob comando, trabalha debaixo de ordens. Seu papel é fazer o que o comandante lhe ordena.
Seu propósito é agradar aquele que o recrutou. Não trabalhamos para nós mesmos. Não fazemos o que nós mesmos desejamos, nem queremos agradar aos homens. Somos soldados de Cristo, fomos recrutados por Ele, devemos obedecer-lhes e honrá-lo com uma pronta e humilde submissão. Eis aqui o teu servo, para fazer a tua vontade, ó Deus. O soldado envolto no fronte de batalha não pode ver a totalidade da situação. Olha, isso é importante, viu? Porque há coisas que só o comandante pode saber. Por quê? Porque ele suporta. Por isso que a Bíblia diz: lança sobre ele toda a tua ansiedade. Porque se tu souber o que estão preparando contra tu não aguenta. Ele diz: não, eu vou te poupar, não vou deixar tu ver. Vai debaixo do meu comando que tu vai vencer, que tu vai chegar até o fim. Então a gente muitas vezes quer entender o porquê da luta. Não entendo o porquê da luta, apenas lute, porque o seu comandante maior, Cristo Jesus, ele está com o plano de guerra pronto. E você não vai ficar atrás, você vai chegar até o final. Se você ver, você muda os planos. Por isso que tem coisas que Deus não deixa você saber. Deus não deixa você saber. Porque se você souber, dá medo. Desiste. Vou não, Jesus, tenho condição não. Eu não vou aguentar. Eu não vou ter força. Eu não vou conseguir. Começa logo com não. Eu não vou conseguir. Eu não posso. Não vou aguentar. Não vai dar certo. Começa logo todos os medos e todos os não. Ou não é assim? É assim ou não é, Léo? É assim ou não é, Laura? Não dá nem coragem de levar. Quando vê que Jesus vou nada, diz logo: vou não, Jesus. Bote outro. Bota outro que eu não vou. Deixa eu logo, tem que ir para a igreja. Vou mais não. Vou mais não. Jesus, olha. A gente chama fulano, mas não, bote outro que eu não posso não sei não. Misericórdia. Diz logo não para Jesus. Ah, meu Deus. Tá ouvindo, né? Tô. Vocês estão rindo alguma coisa, vocês conversaram sobre essas coisas. Não é? Então, irmãos, a gente começa a dizer logo não. Aí o nosso comandante, ele apenas diz assim: vá adiante. Por quê? Porque eu estou com você. Pronto. Ele é o nosso general. Como Moisés disse a Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não tiro o pé daqui. Então é Deus que vai na minha frente e na tua frente. Glória a Deus. O soldado deve deixar as decisões para o comandante, que vê tudo, que vê todo o campo de batalha. Jesus não está vendo só aqui não. As Três Marias. É, as Três Marias, né? Jesus está vendo lá no final. Por isso que a palavra de Deus diz: é melhor o fim das coisas do que o começo. Tu, porém, vai até o fim. Ser fiel até a morte. O primeiro dever de um cristão é obedecer à voz de Deus e aceitá-la, ainda que não possa compreendê-la plenamente. Jesus, eu não estou entendendo nada, eu não estou falando para você entender, não, eu estou falando para você obedecer. Eita glória! Mas, Senhor, eu quero entender, não é para
você entender, não é para você obedecer. Porque se fosse para a gente entender, a gente não queria não. Porque é muita coisa. Senhor, nós aqui, Senhor, somos leprosos. E a gente está pedindo misericórdia. Eles gritaram de longe de Jesus. E Jesus entendeu o que eles falaram e disse: olha, vão lá e se apresentem ao sacerdote. Eles podiam se apresentar ao sacerdote no estado que eles estavam? Não, porque eles estavam como leprosos. Eles poderiam dizer assim: esse Jesus, eu achei que ele era mais inteligente. Ou não? Del leproso, tudo perebento. Para os irmãos terem uma ideia, as fontes das águas que ficavam muitas vezes fora da cidade eram guardadas por guardas armados, para que a água não fosse contaminada e eles não tivessem o direito de tomar a água, contaminar e assim deixar o restante da comunidade doente. Eles tinham que andar com o bigode coberto, como diz Números capítulo 5. E quando alguém fosse se aproximar deles, eles tinham que levantar as mãos e gritar: eu sou leproso, não se aproxime. E Jesus disse para os 10: vão ao sacerdote, se apresente a eles. Porque para eles se apresentarem, eles tinham que levar a oferta de como que eles estivessem saudáveis, tivessem ficado curados da lepra. Porque, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, quem dava o diagnóstico da enfermidade não era o médico, era o sacerdote. Vocês sabiam disso? Não. Era o sacerdote. Era o sacerdote que avaliava as doenças das pessoas e dizia o que precisava ser feito. Hoje, quando a gente fala qualquer coisa, não, porque o médico não disse assim não. Evidentemente que eu não sou médico. A última palavra tem que ser do médico. É evidente. Mas tem coisas que eu sei que eu não confio no médico. Eu, Silvio. Quando eu disse aqui no início da pandemia, não tomem vacina, disseram que eu era doido, que eu estava alienado, criaram uma confusão, era um zuzuzu e um murmúrio. E agora, depois desses anos que passou, que eu não tomei vacina, estão vendo o reflexo, agora estão... Ninguém chegou para mim para me pedir perdão, nem me pedir desculpa. Não que eu queira, mas pelo que fizeram e que falaram. E a gente está vendo aí, criança de 8 anos que tomou vacina, teve um infarto dentro do ônibus e morreu. Criança de 8 anos. Tem muita trombose nesse caso. A mãe da minha nora, já depois da vacina, teve 2 AVC. Olha para aí. Apresentou um coágulo na cabeça. Foi depois da vacina. Pois é. Mas disseram assim: não, vai com uma pessoa de 90 anos. As outras são mais jovens, sabem das coisas. Não, mas ela queria fumar. Ela queria porque queria. Não, mas você sabia que não era para fazer. Pois é. A minha prima quase morre. Pois é. Vocês estão ouvindo aí testemunhos vivos. E quando você vai para o médico, não tem diagnóstico. Você faz todos os exames. Não tem diagnóstico. Minha vizinha está lá com as 2 pernas amputadas. Torou as 2. Eu mesmo. 35 dias dentro do hospital. Fez ressonância magnética, tomografia computadorizada, todo tipo de exame de sangue. No final, não tem diagnóstico. Aí o médico perguntou para ela: a senhora tomou vacina? Ela disse 4. Quanto tempo vai que a senhora tomou? Quando eu tomei a 4ª, por 1 semana eu comecei a me sentir mal. Uma mulher branca do olho verde ficou com as pernas pretas, teve que amputar. Necrosou as 2 pernas. E de quebra ganhou um câncer no seio. Tá lá para quem quiser ir ver. A gente A gente vai. Pronto. Foi lá. Mas lembra que vocês foram visitar ela? Foram visitar, ainda bem que teve um grupo aqui que foi.
Pastor, até no meu diagnóstico Não apareceu nada. Nada. E você teve o quê? Um AVC. Um AVC. E não teve diagnóstico. E é novo. E Flávio é novo, jovem. Pois é. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, quando Jesus mandou os leprosos se apresentarem ao sacerdote, eles poderiam cogitar: esse homem é doido. Como é que eu vou desse jeito, todo leprento, todo cheio de pereba, cheio de ferida, O sacerdote os vai dedos matar. torados, os dedos tronchos, deformados, eu vou me apresentar? Mas quando eles chegaram, olha, irmãos, quando eles obedeceram o que ouviram de Jesus. E quando chegaram lá diante do sacerdote, que eles se apresentaram dizendo que eram leprosos, o sacerdote olhou para ele e disse: cadê a lepra? Não tinha mais. Eles não perceberam que na medida que eles caminhavam em obediência à voz de Jesus, o milagre já estava acontecendo nas suas vidas. Irmã, obedece apenas, que quanto menos esperar, o milagre chega. Glória a Deus. Tu nem vai perceber. Eita, chegou a bênção. Senhor, como foi? Você vai querer entender e não vai saber. Meu Deus, menina, dá glória pela bênção, não entende não. Só não voltou para agradecer. 10 foram curados. 9, escuta só, 9 pensaram logo: vou logo voltar à minha vida normal, vou procurar emprego, que é o certo. Vou ver a família, que é o certo. Mas antes de fazer isso, eles deveriam ter ido agradecer a Jesus. Então, irmãos, vamos acordar para a vida espiritual. Sei que todos nós aqui, todos vocês têm responsabilidade com casa, com trabalho, com família, com finanças, mas Cristo tem e necessita estar em primeiro lugar nas vossas vidas para que as bênçãos continuem sendo derramadas. Amém. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé e agradecer. Tem algum aviso?